Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 11. Vampiro Real. Parte 4. Chautier pulou e, como um passarinho voando pela noite, ela saltou sobre a barricada de madeira na entrada da caverna. As noivas vampiras que a acompanhavam avançaram lentamente. Chautier olhou em seus alvos com um sorriso. Eles eram um grupo disciplinado e bem treinado. As linhas de frente eram formadas por 3 guerreiros homens, cada um equipado com equipamentos diferentes, mas todos eles usavam uma armadura de escamas, com uma arma na mão e um grande escudo nas costas. Atrás deles estava uma guerreira ruiva, usando armadura de tiras de couro. Havia um homem de vestimentas leves segurando um cajado na retaguarda. Ele provavelmente era um Magic Caster arcano. Ao lado dele estava um Magic Caster divino que usava um manto de clérigo sobre sua armadura e tinha um símbolo sagrado em forma de chama em volta do pescoço. Havia 6 deles no total, e, embora tenham ficado surpresos ao ver Chautier emergindo da caverna, eles calmamente entraram em alerta, um movimento nascido da experiência acumulada. Onde ele está? Embora não fosse ruim abater os humanos fracos, que tinham a consistência de tofu, oponentes mais resistentes como esse eram mais interessantes. Com um olhar de antecipação nos olhos carmesim, Chautier dirigiu um sorriso predatório para as pessoas diante deles. Isso fala. O choque apareceu no rosto do Magic Caster arcano, mas apenas por um momento, e então sua expressão enrijeceu. Foco no inimigo, provável que seja um vampiro. Apenas prata ou armas mágicas que sejam eficazes. Adversário parece muito forte. Lutaremos em retirada. Não olhem em seus olhos. Um grito foi ouvido, facilmente audível por qualquer um presente na depressão rochosa. Os comandos gritados silenciaram, e todos começaram a reagir. O guerreiro na liderança liberou seu grande escudo e assumiu uma postura defensiva. Ele desviou os olhos, olhando para o peito e barriga de Chautier. Durante esse tempo, a guerreira atrás deles pegou a arma que lhe foi passada pelo guerreiro na frente e começou a aplicar algo na lâmina. Um odor desagradável penetrou no nariz de Chautier. Era prata alquímica. Um produto manufaturado por alquimistas e tinha a consistência de uma pomada pegajosa. A substância mágica se espalhou pela arma quando aplicada, revestindo-a em uma fina membrana e fazendo com que funcionasse como se fosse feita de prata. As armas feitas de prata não eram apenas mais caras que as armas comuns, mas eram mais macias que o aço, assim não eram adequadas para uso a longo prazo. Portanto, muitos aventureiros compraram pomadas como essas e as aplicavam em suas armas quando surgia a necessidade, permitindo-lhes assumir temporariamente as propriedades da prata. Empunhando armas que agora irradiavam o brilho da prata, o grupo se moveu para conter seu inimigo e assim recuar. Seu recuo de combate foi uma exibição impressionante. O grupo parecia agir como um único organismo enquanto recuava de maneira ordenada. Meu senhor, ó Deus do fogo! Corta o lero-lero e lance a magia defensiva, rápido! O Magic Caster arcano conteve o clérigo, que estava planejando glorificar seu símbolo sagrado, e então começou a lançar uma magia nas linhas de frente. O clérigo seguiu o exemplo. Embora a composição exata variasse entre as subclasses, a maioria dos clérigos poderia usar o poder divino para transformar, repreender ou destruir criaturas como undeads, demônios, anjos e afins. No entanto, essas habilidades só funcionavam em monstros mais fracos que eles. Em outras palavras, o Magic Caster arcano tinha visto o clérigo se preparando para subjugar um undead com poder divino, e instantaneamente havia adivinhado a diferença de força entre seus inimigos e eles mesmos, e então instruiu-o a fazer outra coisa com seu poder. Enquanto observava essa série de ações, Chautier olhou para o líder do grupo, pretendendo capturá-lo de acordo com suas ordens. Porém, o impulso assassino de derramar mais sangue lentamente tingiu seu coração de vermelho carmesim. Ela queria abatê-los, pulverizá-los, desmembrá-los e banhar-se em seu sangue. Sua respiração ficou irregular e ela começou a espumar pela boca. Proteção contra o mal.
Proteção de mente menor. Os dois Magic Casters lançaram suas magias sobre os guerreiros da linha de frente. Um breve respeito floresceu na mente conturbada de Shoutier. Embora essas magias fossem do nível mais baixo, o primeiro nível, na verdade, elas ainda eram a magia mais adequada para a situação atual. Eles eram diferentes dos mercenários que atacaram impensadamente, ou daquele guerreiro estúpido que fugira sozinho sem sequer conhecer artes marciais. Ainda assim, não importava o quanto se esforçassem, ações sem sentido ainda eram insignificantes. Contra um inimigo que era tão esmagadoramente superior a eles, nada que fizessem teria algum impacto. Sua adorável demonstração de resistência foi a gota d'água que quebrou a espinha do hesitante autocontrole de Shoutier. Eu não posso aguentar isso ou eu não posso me segurar mais. Com um grito como se ela tivesse se libertado de suas amarras, Shoutier se adiantou. Seus passos foram leves e precisos, como uma dançarina. No entanto, para as pessoas à sua frente, ela se moveu mais rápido que o vento. Ela estendeu a mão como uma lança. Ela perfurou o escudo de sua vítima, quebrou sua armadura, ignorou suas proteções mágicas, rasgando sua pele, músculos e ossos, e segurou o coração que estava batendo há apenas momentos atrás. E então, ela o arrancou. Enquanto se erguia sobre o corpo do guerreiro caído, Shoutier ergueu a massa de tecido preto avermelhado, deformada em suas mãos, diante dos outros. A guerreira choramingou de medo, enquanto o rosto do sacerdote se torceu de raiva. Shoutier esperava essas reações. A satisfação a encheu enquanto os observava e, com um sorriso grotesco, lançou uma magia. Morto animado? O guerreiro que perdeu seu coração lentamente se levantou, agora transformado em um zumbi, o nível mais baixo de Undeads. No entanto, ela não tinha terminado. Shoutier engoliu o coração que ela estava segurando, e então cravou a mão no orbe de sangue flutuando acima. De lá ela retirou um coágulo pulsante de sangue, uma caricatura de um coração. Ela então atirou o item sanguinolento no zumbi. O coágulo de sangue se contorceu como uma larva, depois se desfez, fluindo para o corpo do zumbi. Em um instante, o zumbi tremelicou, seu corpo espasmou várias vezes antes que seu exterior mudasse lentamente. Parecia que toda a água havia evaporado de seu corpo, dada a forma como sua pele havia se transformado em algo parecido com casca seca. Garras afiadas e seus caninos se projetaram. Em pouco tempo, a criatura Undead diante deles não poderia mais ser considerada um zumbi. Enquanto assistiam ao nascimento de um vampiro menor, os aventureiros exclamaram em choque. Impossível! Eu nunca ouvi falar de um vampiro capaz de usar magia de alto nível sem custo. Mas agora tem um na nossa frente. Sem pânico. Acalme-se e pense. Mas bater em retirada vai ser difícil. Ataque. O clérigo entrou em pânico. Talvez os outros tivessem sido influenciados por isso, mas um dos guerreiros foi suspenso por Shoutier. O outro atacou seu ex-camarada, que agora era um vampiro menor. Meu senhor, ó Deus do fogo, afaste o que é impuro. O clérigo ergueu seu símbolo sagrado, que emitiu uma explosão de poder divino. Claro, isso não teve efeito em Shoutier. A espada de um dos guerreiros cravou o corpo do vampiro menor, que havia sido imobilizado, possivelmente pelo poder divino do clérigo. Aquele era um vampiro de baixo nível, inexperiente, que havia sido feito de um zumbi, e foi por isso que o poder divino foi realmente efetivo, mas o conhecimento que o zumbi que ela havia feito perdera para o poder divino desagradou Shoutier. Ela sacudiu seu dedo mindinho, defletindo a espada apontada para ela, e então olhou irritada para o clérigo que estava na retaguarda. Desapareça! Ela casualmente sacudiu a mão direita e, mesmo este golpe descuidado, foi o suficiente para decapitar o guerreiro empunhando a espada, mandando para o chão em um jato de sangue. Força menor. A magia de buff foi lançada no último guerreiro, que agora estava lutando contra um vampiro menor com seu próprio corpo aprimorado. O guerreiro tinha a vantagem e fez bom uso disso. Eles pareciam estar se divertindo, Shoutier decidiu deixá-los brincar mais um pouco.
Afinal, ainda havia petiscos de sobra. Sua mente estava nublada pela sede de sangue. Chautier virou-se para o clérigo diante dela. A guerreira avançou, colocando-se na linha de fogo, mesmo apenas manejando uma arma de aço comum. Que adorável, ela ainda está assumindo uma postura de luta, apesar de seu medo, apesar de que, até onde sabia, era apenas um animalzinho encurralado tentando assustar um inimigo muito superior. Uma onda de calor e deleite surgiu entre as pernas de Chautier. Que sons ela faria quando as pontas dos dedos fossem mastigadas? Talvez pudesse cortar suas orelhas e alimentá-la com isso. Não, ela deveria beber o sangue primeiro. Afinal, essa guerreira foi a primeira presa feminina que encontrou desde que chegou. Você será a minha sobremesa, gritou Chautier com sua bocarra quando saltou sobre a mulher. Saltando facilmente sobre a guerreira, Chautier aterrissou diante do Magic Caster Arcano e do clérigo. Antes que o clérigo pudesse reagir, Chautier já tinha agarrado a mão que segurava o símbolo sagrado, e ela apertou. Os ossos do clérigo se desintegraram sob sua força irresistível, e pedaços triturados de músculo e pele esguicharam dos espaços entre seus dedos. Curva-a-ari. Depois de ouvir os gritos do clérigo, Chautier ficou muito satisfeita consigo mesma e decidiu conceder-lhe misericórdia e acabar com seu tormento. Com um aceno de mão, o sangue jorrando do coto do pescoço do clérigo fluiu para o orbe de sangue acima da cabeça de Chautier. Ela assentiu com prazer. Nesse ponto, alguém cravou uma espada nas costas de Chautier com todas as forças que tinha. No entanto, ataques como esse eram completamente ineficazes contra ela. Chautier permaneceu firme como uma sequoia. Ainda assim, ela achou a ponta da espada saindo de seu peito um tanto inconveniente. Impossível, não funcionou. Era uma espada de prata. O que aconteceu? A espada havia transpassado seu peito, juntamente com seu coração, mas a indiferença de Chautier extraiu um grito distorcido da guerreira. Já que a guerreira não tinha uma arma de prata, ela deve ter usado a de um guerreiro morto. O Magic Caster estava correto, mas não totalmente. A fim de prejudicar Chautier, era preciso uma arma feita de prata que possuísse uma grande reserva de mana, ou uma arma com um poderoso encanto elemental. Simplesmente ser feita de prata não era suficiente. Chautier não deu a mínima para a guerreira, apenas fixou seu olhar no Magic Caster Arcano, que ficou em choque. Flecha mágica. Em desespero, o Magic Caster lançou uma magia, disparando duas flechas luminosas em Chautier. No entanto, foram facilmente defensáveis. Este foi o resultado de uma das habilidades especiais de Chautier, que concedia resistência à magia. Não era uma defesa perfeita e dependia da força do atacante. No entanto, dada a lacuna abrupta entre seus níveis de poder, ela poderia facilmente resistir às magias dele. Em outras palavras, não havia nada que o Magic Caster Arcano pudesse fazer a Chautier. Tambaleou Chateau. Com um gesto casual de mão, Chautier cortou a cabeça da pessoa que já não lhe interessava. Olhando para trás, ela viu que o vampiro menor ainda estava lutando com outro guerreiro. Chautier pegou as duas cabeças caídas no chão e as arremessou nos dois combatentes. As cabeças, com cerca de 6 quilos cada, voaram com velocidade sobrenatural. Então, como esperado, os dois lados desmoronaram no chão. Enquanto Chautier não estava prestando atenção à sobremesa, a guerreira manejou desajeitadamente a espada no corpo de Chautier. Ainda assim, que bem isso fez? Não doeu nem incomodou Chautier, não passou de uma ação sem sentido. A única coisa que fazia se resumia a abrir buracos em suas roupas, mas enquanto Chautier estivesse bem, a roupa mágica se restauraria automaticamente. Agora a sobremesa. Hora de comer. Chautier soava como uma criança, deixando sua comida favorita por último. No entanto, ela tinha um sorriso nauseante e perverso no rosto, enquanto se virava para encarar a guerreira que estava atacando suas costas. Quando a guerreira encontrou o olhar carmesim de Chautier, percebeu que ela era a única sobrevivente e cambaleou para trás com os olhos brilhando de lágrimas. Ela vasculhou sua bolsa de cintura, seus dedos encontraram alguma coisa.
Chautier vagarosamente saboreou um mundo obscurecido pelo sangue diante dela. Ela parecia curiosa sobre o que a mulher estava fazendo. Desesperada, a guerreira tirou um frasco e jogou. Chautier estreitou os olhos para o frasco voando no ar e sorriu friamente. Embora a guerreira a tenha lançado com todas as suas forças, a velocidade com que o frasco fazia sua trajetória parecia quase insuportavelmente lento para Chautier. Ela poderia ter evitado facilmente, mas o orgulho dos fortes não lhe permitia evitá-lo. Além disso, ela queria ver o olhar no rosto da mulher quando seu último trunfo se desintegrasse diante de seus olhos. O desejo pelo abate cresceu mais e mais. Todavia, Chautier se conteve. Afinal, quanto mais se controlasse, mais doce seria seu deleite quando finalmente se entregasse. Chautier observou o frasco vindo em sua direção e contemplou distraidamente. Provavelmente é água benta ou algum tipo de bomba incendiária. A guerreira se recusou a desistir, apesar de saber que suas lutas eram em vão. Ela se recusou a desistir de sua lamentável vida. Talvez Chautier devesse começar por fazê-la sofrer até que implorasse pela morte. Só então, ela saborearia lentamente seu sangue. Se a mulher ainda fosse virgem, ela iria drená-la até a última gota, mas se não, então haveria todos os tipos de brincadeiras proibidas que elas poderiam fazer juntas, contanto que Chautier minimizasse a quantidade de perda de sangue. Tendo tomado sua decisão, Chautier golpeou o frasco que finalmente chegou. A força para quebrar o frasco fez com que o líquido vermelho saísse no gargalo do frasco e espirrasse em sua pele. E então, houve uma leve dor pungente. O interior da mente de Chautier ficou branco por um momento, e sua sede de sangue foi instantaneamente extinta. Ela olhou para o lugar de onde a dor vinha, era a mão que tinha socado o frasco. Um odor acre e uma nuvem de fumaça subiu do lugar onde o líquido tocara. Chautier virou seu rosto olhando para o frasco caído no chão. O bico estava aberto e um cheiro fraco e doce saía do que sobrara. Chautier estava muito familiarizada com esse container. Era um frasco de poção do tipo comumente utilizado na grande tumba de Nazarick. O líquido dentro deveria ser uma poção de cura de baixo nível. Como os itens de cura podem danificar os Wunders, foi provavelmente por isso que a pele de Chautier foi levemente dissolvida. Impossível. Seu rugido sacudiu o ar. Capturem essa mulher ilesa. Ao ouvir o comando de Chautier, as noivas vampiras, que estavam nos arredores apenas assistindo, entraram em ação. Em um instante, elas haviam agarrado os braços da guerreira que tentava fugir durante o breve estupor de Chautier. A guerreira lutou bravamente, mas a força das noivas vampiras superava a dela, e elas a arrastaram para Chautier. Olhe nos meus olhos. Chautier agarrou o queixo da guerreira e a forçou a olhar em seus olhos místicos. Claro, ela foi muito cuidadosa para controlar a quantidade de força que usou. Seria muito problemático se ela acabasse arrancando a mandíbula da mulher por ter usado muita força. Isso porque Chautier não podia usar magias de cura, apesar de ser uma Magic Caster divina. Uma película fina parecia cobrir os olhos da guerreira enquanto ela era forçada a encarar o olhar encantado de Chautier. O olhar de medo e hostilidade em seu rosto logo se tornou de amizade. Este era o efeito de charme da habilidade. Olhos místicos do charme. Assim, Chautier ordenou que libertassem a guerreira, uma vez que ela sentiu que tinha tomado efeito total. Havia muitas perguntas que ela queria perguntar, no entanto, uma subjugava todas as outras. Chautier pegou o frasco do chão e segurou diante do rosto da guerreira. Me fale desta poção. De quem você tirou isso? Um homem de armadura preta me deu na estalagem. Será que foi? A resposta da guerreira parecia ser algo indesejado, e o corpo de Chautier pareceu congelar. Nem pensar, não pode ser. Mas, onde, em qual cidade é essa estalagem? Foi numa estalagem localizada em Errantel. Chautier engasgou em choque quando sentiu o mundo girar. Isso porque ela tinha uma ideia aproximada de quem era o homem de armadura preta. Se seu palpite estivesse correto, isso apenas levantaria mais perguntas. Por que essa mulher tinha uma poção dessas? Aquela pessoa não daria poções sem motivo. Poderia ser que
Aquela pessoa tinha dado uma ordem guerreira. Ou talvez ele tivesse dado a ela para fortalecer suas boas relações. Chautier recordou a imagem imponente de Aizogon, o governante absoluto da grande tumba de Nazarick. O desconforto que ela sentiu ao possivelmente ter arruinado um dos planos de seu mestre a encheu de frustração infinita. Por que veio aqui? Qual é o seu objetivo? Ela não estava mais com vontade de prolongar o assunto. Ela tinha que descobrir o máximo de coisas possíveis. Ao se decidir, Chautier encarou a guerreira com olhos que agora estavam vermelhos pelos efeitos da habilidade. O trabalho de um aventureiro é proteger a cidade. Quando a gente ouviu que havia uma corja de bandidos acampados por aqui, nós viemos investigar. No final, encontramos algo estranho, então dividimos nossa equipe. Nosso grupo foi responsável pela força-tarefa de reconhecimento, foi isso que trouxe a gente até aqui. O grupo de vocês foi dividido. Sim. Não sabíamos quantos bandidos tinham, então decidimos nos separar e colocar o inimigo em uma área cercada que a outra parte do grupo estava montando. Então, há outro time. Chautier murmurou. Ela estalou a língua quando percebeu que isso significava mais problemas para ela. Então, quantos de vocês vieram aqui? Havia 7 pessoas, inclusive eu, e ainda. Como é? 7 pessoas? Não 6. Chautier contou os cadáveres ao redor. 3 guerreiros, um mago, um clérigo, e esta mulher. Os números não somavam. A resposta da guerreira ao olhar cheio de dúvida de Chautier foi direta e reta. Sim, havia um ranger. Ele disse que voltaria correndo para Irrantel em busca de ajuda caso ocorresse uma emergência. Como é que é? O Magic Caster Arcano tinha gritado bem alto, alto o suficiente para que todos na depressão pudessem ouvir. Gar. Com os olhos bem abertos, Chautier saltou para um dos lados da planície, foi mais rápida que o vento. Ela saltou sobre a borda e olhou ao redor, mas até mesmo seus olhos capazes de visão noturna não podiam penetrar nas profundezas da floresta e, embora aguçasse sua audição, ela só podia ouvir o vento soprando na grama e árvores. Chautier não possuía quaisquer habilidades de detecção ou magia de adivinhação. Nestas circunstâncias, encontrar uma única pessoa em toda a floresta seria provavelmente impossível. Desgraçado. Ela amaldiçoou. Ele havia escapado. Ela tinha sido muito descuidada. Chautier rangeu os dentes quando percebeu que havia deixado 2 de suas presas escaparem. Minhas crianças. Várias sombras surgiram perto dos pés de Chautier. As formas de vários lobos apareceram, mas ao contrário dos lobos comuns, sua pelagem era negra como a noite e seus olhos irradiavam um brilho carmesim malévolo. Eram monstros de 7º nível, lobos vampiros. Uma das habilidades que Chautier possuía era chamada de invocar familiares, que permitia a ela invocar vários monstros. Assim sendo, estes eram os mais adequados para rastreamento e busca. Caçem e matem todos na floresta. Ao ouvir a ordem estridente, os 10 lobos vampiros adentraram na floresta como um só. Enquanto os observava partir, Chautier sentiu que havia pouquíssima chance de que eles pudessem eliminar seus monstros. Ela pensou em Aura e refletiu que, mesmo que o fugitivo não fosse tão talentoso quanto Aura, por ser um ranger ainda havia a possibilidade de conseguir escapar. Em outras palavras, ele provavelmente escaparia. Se esse fosse o caso, o que ela deveria fazer? Chautier voltou apressadamente e agarrou a guerreira e perguntou: alguém mais recebeu poções ou outros itens do homem de armadura preta? Não, acho que não. Acha? Era só o que faltava. Próxima pergunta: aquele ranger encontrará outro grupo? Não. Nosso plano era que, se qualquer um dos grupos estivesse em perigo de ser exterminado, ele fugiria imediatamente para a cidade. Pois fazer isso teria maior chance de nos manter vivos. Eles haviam feito preparações meticulosas para o caso de falharem, e foi esse planejamento cuidadoso que a deixou impotente para responder. Quando Chautier percebeu isso, a raiva a consumiu por dentro. Seus humanos miseráveis! Como ousam inventar tantas ideias complicadas? Se eu ganhar o direito de governar vocês, eu vou tratá-los como os vermes que são.
Ainda assim, mesmo que desabafasse, isso não mudaria em nada as circunstâncias atuais. A oposição levaria notícias à cidade de que havia um vampiro aqui. Embora Shoutier não soubesse se a oposição tinha visto claramente seu rosto, a visão humana provavelmente não seria capaz de discernir a identidade de Shoutier. Mesmo assim, merda. Shoutier amaldiçoou novamente, e então continuou a pensar. As ordens que Ainsley dera foram: suas presas desta vez são criminosos e outros indesejáveis cuja ausência não será perdida. Por exemplo, se você encontrar alguém entre os bandidos que podem usar magia ou artes marciais, você deve capturá-los a todo custo, mesmo que você precise dominá-los e torná-los escravos. Você também deve capturar qualquer um que saiba sobre esse mundo e que seja habilidoso em combate. No entanto, não chame atenção. Se as pessoas souberem que Nazarick tem envolvimento, no futuro isso pode causar muitos problemas para nós. Isso foi tudo. Sendo esse o caso, ela já havia violado muitos aspectos dessas ordens. Shoutier lutou para resistir ao impulso de arranhar a própria cabeça. Ainda está tudo bem, ainda está tudo bem, ainda está bem. Ela parecia estar tentando se convencer. Talvez o outro lado espalhasse a notícia de um vampiro, mas o nome dela e o envolvimento de Nazarick não seriam expostos. Em outras palavras, ela não deixou nenhuma pista que ligaria o ataque de vampiro daqui a Nazarick. E mesmo se as pessoas na cidade tentassem entender o ocorrido, eles só concluiriam que os mercenários haviam sido abatidos por um vampiro selvagem, se um existisse nessa área. Claro, havia inconsistências em todos os lugares, mas a oposição não seria capaz de encontrá-lo sem coletar mais informações. Shoutier continuou pensando. A questão agora era o que fazer com essa mulher nas condições atuais. Embora estivesse enfeitiçada no momento, a mulher não havia perdido completamente a memória. O caminho mais rápido seria matá-la, mas havia uma grande pedra no caminho. Ou seja, porque o mestre de Shoutier havia dado uma poção para essa mulher. Se seu mestre lhe tivesse dado a poção por alguma razão ou propósito, então matar essa mulher obstruiria os objetivos de seu mestre, o que seria muito ruim. Se ela a deixasse ir, seus empregadores definitivamente perguntariam o porquê de ser a única que sobrevivera. Além disso, ela sabia muito, em particular, a aparência de Shoutier. Embora isso não fosse um problema no momento, ninguém poderia dizer como essa situação poderia se desenvolver no futuro. A melhor maneira seria entrar em contato com seu mestre, mas Shoutier não poderia usar mensagem. Então o que ela deveria fazer? O Ainsama vai me chegar. Shoutier resmungou tão baixo que ninguém conseguiu ouvir, agarrando a cabeça em pensamento angustiado. Se ao menos eu não tivesse esse frenesi de sangue? Não, dizer isso seria desrespeitoso para o meu criador, Peroroncino-sama. Se eu pudesse controlar esse frenesi de sangue? Era tarde demais para qualquer arrependimento, e não importava como ela lidasse com essa mulher, parecia que uma bronca seria inevitável. A questão agora era como minimizar o dano que havia sido feito. Pior, ainda era melhor que o estar na pior. Shoutier pensou e pensou, até parecer que fumaça sairia de suas orelhas, antes de chegar a uma conclusão. Em vez de matá-la, deixá-la viver lhe dava mais opções. Ela não seria perdoada por tê-la matado, mas poupá-la deixava espaço para um melhor desenrolar da situação. Isso foi o que Shoutier decidiu. Ou melhor, era assim que ela tentava desesperadamente se iludir. Como se chama? Brita. Entendi, vou me lembrar disso. Shoutier ordenou que a garota chamada Brita ficasse onde estava, e então trouxe duas servas noivas vampiras que estavam afastadas. De todo modo, vamos saquear todos aqui e recuar imediatamente. Ela tinha dúvidas se haveria tempo para isso. No entanto, ela ainda teve que arriscar e esperar que a oposição pensasse que todo o massacre tinha sido pela riqueza. Embora tivesse falhado em sua missão, ela ainda tinha que fazer planos para espalhar informações falsas. Shoutier-sama, o que devemos fazer com as que restaram? Ao ouvir a pergunta, Shoutier olhou para Brita. Deixe-a em paz. Perdão, eu estava me referindo às outras mulheres que restaram. Como?
Há outras mulheres? Sim, Chautier-sama. Eu procurei no interior para erradicar qualquer peixe que escorregasse de nossa rede, e eu encontrei várias mulheres que parecem ter sido usadas para satisfazer a luxúria dos homens. O que devemos fazer com elas? O rosto de Chautier congelou. Mas o que temos aqui? A mente de Chautier começou a funcionar novamente. Partindo do princípio que não viram seu rosto, ela poderia deixar duas servas acabarem com isso. Porém, ela não sabia se era a escolha certa. Provavelmente deveria matar todas elas também. Não, se ela fizesse isso, não seria natural que Brita fosse a única sobrevivente. Chautier estava frustrada por não poder chegar a uma conclusão que a beneficiasse. O que deveríamos fazer? Ah, eu não sei. O olhar no rosto de Chautier parecia dizer: por que foram me contar essa merda? Se eu não soubesse, poderia alegar ignorância, mas agora que eu sei, se eu deliberadamente ignorar isso, será como trair meu mestre. Tanto faz. Eu não sei. Poupe elas. E jogue essa Brita no meio das mulheres de lá. Não terá nenhum problema. Como eu vou saber? Mas que merda. Cale essa boca. Sinto muito, Chautier-sama. Estamos de saída. Preparem-se. As noivas vampiras se curvaram e começaram a se mover. Chautier agarrou a cabeça e se agachou lentamente. Eu vou ser repreendida com certeza, o que devo fazer, porém, Chautier levantou a cabeça, olhando para a parte da floresta onde os lobos vampiros tinham ido. Eles o encontraram. Chautier sentiu o desaparecimento de seus monstrinhos. Não foi o desaparecimento por banimento mágico, mas sim desincorporação ao serem mortos. Quando jogarem essa mulher com as outras, venham atrás de mim. Fiquem prontas em seus lugares. Tendo tomado uma decisão, Chautier fez uma pausa apenas para disparar um comando conciso antes de correr à velocidade de um relâmpago. Embora ela tenha sido forçada a desacelerar na floresta, enquanto seus alvos fossem seres humanos, eles não poderiam escapar das garras de Chautier, mesmo quando em alguma montaria. Ela irrompeu da floresta até a última posição conhecida de seus lacaios lobos. Ao chegar, se deparou com 12 pessoas diante dela. Cada pessoa estava trajando panóplia completa, os equipamentos variavam entre cada um deles. Seu equipamento não era simples e funcional, mas tão decorativo e único quanto o próprio equipamento de Chautier. Eles pareciam bastante poderosos ao mero relance. Claro, Chautier não tinha nenhuma habilidade para discernir o poder dos itens mágicos, então ela teve que seguir seus instintos. Ela sentiu que seus itens mágicos poderiam ser classe lendária ou melhor. Chautier teve várias dúvidas, ela não tinha ideia de onde essas pessoas vinham. Essas 12 pessoas pareciam completamente diferentes das outras que Chautier tinha visto neste mundo. Era como ver um bando de leões depois de ver muitos ratos. Chautier considerou as 12 pessoas, e seu olhar finalmente descansou em um deles, um homem. Aquele homem, ele é forte. Chautier ficou surpresa, mesmo não tendo níveis em profissões guerreiras. A sua avaliação da força de sua oposição lhe disse que ele não era apenas mais forte do que as noivas vampiras, mas até mais forte que Solution, uma das empregadas de batalha das Pleiades. Chautier analisou o homem com atenção. O equipamento que ele usava parecia ter sido projetado para a estética masculina e por isso que o identificou como homem, mas ele parecia bastante andrógeno na aparência. Ela não sabia dizer se era homem ou mulher, pois parecia com ambos, mas ao mesmo tempo não se parecia com nenhum deles. Ele não era muito alto e nutria uma aparência bastante jovem. Talvez ainda estivesse na adolescência, o que só tornava mais difícil dizer. Seu cabelo era preto e comprido, quase chegando ao chão, enquanto seus olhos aguçados tinham pupilas vermelhas que observavam Chautier com cautela. Ele carregava uma lança de aparência simples que parecia incongruente com o resto de seu equipamento. Use-o. O homem emitiu um comando alto e nítido, como a superfície de um lago congelado, e o pânico irrompeu no resto do grupo. Chautier não tinha ideia do que aquelas palavras significavam.
No entanto, ela imaginou que o que quer que estivesse sendo usado seria poderoso, possivelmente o suficiente para rivalizar com o item exclusivo classe divino de Shoutier. Os outros entraram em ação em resposta ao comando, mas Shoutier não lhes deu atenção. Havia apenas uma pessoa que se destacava em seu cálculo. Os outros não pareciam muito uma ameaça. A formação do grupo foi centrada em torno de uma mulher em um vestido estranho. Tinha um vestido de gola alta, com 2 cortes nas laterais, provavelmente alguma vestimenta feminina. Era de cor prateada, com um dragão de 5 garras bordado em fios de ouro ao longo de sua superfície. No mundo de Ainz, esse tipo de vestido seria chamado de kipau. No entanto, a mulher que usava era muito velha, o rosto estava cheio de rugas e as pernas expostas pareciam raízes de bananas ou batatas secas. Esse vestido era completamente inadequado para ela e, francamente falando, seria digno de fazer os espectadores franzirem o senho. Shoutier chegou a ponto de desviar os olhos dela. No entanto, este foi o último elo de uma longa cadeia de acidentes e coincidências. Se até mesmo um minúsculo detalhe tivesse ocorrido de maneira diferente, as coisas poderiam ter saído de outra maneira. Se Ainz não tivesse capturado Nigon, se Ainz não contra-atacasse as magias de adivinhação da teocracia com tanta ferocidade, se a teocracia não tivesse confundido isso com o renascimento do Dragon Lord da catástrofe, se Shoutier não tivesse se distraído, talvez os eventos tivessem se desdobrado de forma diferente. Contudo, a soma de todas essas possibilidades poderia ser expressa como uma inevitabilidade. Esse kipau se chamava Keizei-Keikoku. Um tesouro sagrado deixado para trás pelos deuses que salvaram toda a humanidade, e seu poder excedia o de qualquer coisa que Shoutier carregasse. Shoutier tremeu. Esta foi a primeira vez que Shoutier, como guardiã, uma das entidades de maior patente na grande tumba de Nazarick, alguma vez estremeceu. Foi uma sensação sutil, podendo até mesmo ser chamada de sexto sentido. Shoutier encarou a velha senhora, com a intenção de destruí-la. Foi isso que seus instintos lhe instruíram a fazer. Aquela humana tinha que morrer a todo custo. O homem empunhando a lança avançou vindo em sua direção e assim que percebeu isso, ele estava prestes a fazer seu movimento. Não me atrapalhe. Shoutier empurrou-o para o lado com toda a sua força. No entanto, quando submetido a um golpe que pulverizaria um ser humano fraco, o homem simplesmente caiu e não pereceu no local. Além disso, sua vontade de lutar ainda estava intacta, apesar de ter sido jogado longe. Shoutier lançou uma magia, e mirou na velha senhora. Prender espécie em massa. Ela queria capturar várias pessoas. Isso porque ela teve uma premonição de que capturar essas pessoas não apenas compensaria seus erros anteriores, mas também lhe renderia elogios. Enquanto pensava nisso, a mente de Shoutier de repente ficou branca. Era como se parte de seus processos de pensamento tivessem desaparecido. Parecia que ela não conseguia compreender o que estava acontecendo. E então, quando percebeu o que tinha acontecido, Shoutier foi abalada até o núcleo, medo preencheu seu coração de um dead. Isso era controle mental. Como um ser undead, ela deveria ter imunidade completa aos itens controladores de mente, mas sua força de vontade ainda estava sendo dominada. Ela tentou desesperadamente se agarrar até mesmo ao ódio que sentia, mas sua consciência gradualmente embranquecia. Enquanto sua mente ponderava inúmeras variações do pior cenário possível, ela chorou, lágrimas de sangue escorriam enquanto lutava para lutar contra a força dominante que estava a corrompendo, uma guardiã da grande tumba de Nazarick. No entanto, apesar da resistência frenética de Shoutier, sua mente foi aos poucos perdendo o discernimento. Ela nem mesmo conseguia usar magia de teletransporte. Isso porque sua mente ficaria completamente ofuscada se ela se permitisse se distrair com esses assuntos. Usando a última chama de sua razão, Shoutier usou uma habilidade para criar um dardo purificador. Era uma lança gigantesca com dano elemental sagrado, e apesar de seu próprio alinhamento maligno, ainda poderia causar um enorme dano a seus inimigos. A coisa mais importante era que ela poderia gastar MP para aprimorá-la com precisão e capacidade de rastreamento perfeitas.
Enquanto lutava com todas as suas forças perante a oposição, Chautier olhou para a usuária da técnica, a velha senhora que estava planejando corrompê-la. Ela não levou em consideração a vanguarda que segurava o grande escudo espelhado se entrepondo. E então, usando a última parte de sua mente que ainda estava consciente e alerta, ela arremessou. Enquanto sua mente ficava mais branca, ela aprimorou a habilidade usando tudo que tinha, criando um verdadeiro projétil da catástrofe. O golpe raiou como uma estrela cadente destruindo o escudo, perfurando a vanguarda e, por fim, a velha senhora. O grupo entrou em pânico. Ambos os perfurados golfaram jorros de sangue. Isso foi a última coisa que Chautier viu.